E tudo bem, gente? Eu sou Isa Mota e hoje eu vim aqui para contar para vocês uma parada que aconteceu. E eu fiquei pensando sobre isso e eu achei muito legal, porque é uma analogia com um monte de coisa que a gente passa na vida e a gente nunca presta atenção nessas coisas. Ontem eu cheguei em casa, eu fui no shopping comprar um negócio na farmácia e deixei a casa toda aberta, era meio-dia. Aí cheguei em casa meio-dia e meia mais ou menos, quando eu entrei minha casa estava infestada de abelha. Tinha a cozinha, ela tava assim, a janela, a parte de cima da cozinha toda cheia de abelha. Eu fui na área, tinha abelha. Eu fui no banheirinho da área, o banheiro de serviço cheio de abelha. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? E comecei com um jeitinho, abrindo a janela, mudando a posição da janela, com uma pá e uma vassoura e levando as abelhas para fora. A vida acontecendo do lado de fora da minha casa e eu ali focada nas minhas abelhas. Eu estava muito concentrada porque eu queria tirar as abelhas, eu não queria machucar as abelhas e não queria também que elas me picassem, né? Então eu tava indo cheio de jeitinho e puxa a janela para um lado, puxa para o outro, vassoura na janela, pá na janela e tac, 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 tac. E eu tô ouvindo um barulho do lado de fora, mas eu não tô prestando atenção porque eu tava realmente muito concentrada. E quem tem TDAH sabe que quando você tem um foco, a coisa meio fica nebulosa do lado. E eu tava muito nesse hiperfoco, tava ouvindo uma gritaria, mas eu não tava prestando atenção. E grita, e eu lá nas minhas abelhas, o que estava acontecendo não estava importando. Lá depois de tantas, sei lá, eu já estava uma meia hora lidando com as abelhas, eu vi essa gritaria, aí eu parei um pouco com as abelhas, né, já tinha quase tirado todas, e eu vi uma moça falando assim, eu não tô nem aí pra vizinha, se ela tá escutando, o problema não é meu, eu não aguento mais. Ela estava brigando com alguém dentro da casa dela, gritando assim descontroladamente. E é o normal, quem nunca passou por isso é que atire a primeira pedra. Eu não estava julgando, aí eu parei e ouvi. E ela falou assim, eu quero que a vizinha se... Daí eu comecei a prestar atenção no que a vizinha estava falando e ela falou assim, que você é um ingrato e xingando a pessoa que estava com ela, né? Que a pessoa não tinha consideração com ela e tal. Eu falei, nossa, que pesado, né? Essa moça estava, né, visivelmente estressada, não aguentava mais uma situação que estava acontecendo na casa dela. E começou a gritar com a vizinha, que falou que azar da vizinha que estivesse ouvindo, que ela ia gritar mesmo, porque ela estava irritada. E eu meio que concordo com ela, falo, cara, tem uma hora que a gente fica por aqui, ó, azar, vamos gritar mesmo, vamos xingar quem tiver que xingar. E aí, eu terminei minhas abelhas, fechei minha janela, porque eu fiquei meio assim, tudo bem. Daí eu falei, não, coitada, ela achou que eu tava incomodada com a gritaria e tava batendo na janela. Sei lá, acho que ela achou isso, pra ela parar de gritar e tal. E eu nem sei que vizinha que era, né? Eu só tava ouvindo os gritos, eu não sei quem era. E a moral da história é justamente essa. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Que eu não tava ouvindo a discussão, eu não tava ali na janela por causa da discussão, eu tava ali na minha vidinha com as minhas abelhas. A pessoa lá de baixo ouviu eu batendo na janela, achou que eu tava batendo por causa dela e se incomodou e falou azar que eu tô ouvindo. E a gente faz isso muito na vida, né? A gente vê a pessoa fazendo uma coisa, a gente acha que a pessoa tá fazendo aquilo por nossa causa, para falar alguma mensagem pra gente. E assim, 99,9% das vezes a pessoa tá lá fazendo aquilo por conta de uma questão dela, que tá fechada no mundinho dela. E a gente sempre acha que é com a gente, né? Então eu achei que isso foi uma lição sensacional. Porque de maneira nenhuma eu julguei a vizinha por estar gritando, até apoio. Eu demorei para realmente ouvir o que estava acontecendo, porque eu estava distraída com minhas abelhas e a vizinha teve que se defender de mim. E eu falei, cara, isso é muito louco, porque a gente faz isso na vida o tempo todo, né? A gente vê uma pessoa olhando pra gente e fala, o que tá olhando? O que foi que eu te fiz? E às vezes a pessoa tá fazendo uma conta na cabeça dela que não tem nada a ver com a gente. E inúmeros exemplos. Isso acontece o tempo todo na vida. A gente acha que as pessoas estão muito preocupadas com a gente, estão se incomodando muito com a gente, com o que a gente está fazendo, com o nosso jeito de viver. E as pessoas estão envolvidas com a vida delas, estão nem aí pra gente. E se a gente passa pela vida delas, é por um milésimo de segundo que rapidamente elas esquecem. A gente é rapidamente esquecida da vida das pessoas. Então eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu achei interessante, achei uma analogia muito interessante da vida. E aí vem um plot twist, que eu acho que é o mais legal dessa história toda. Que eu tô falando isso agora porque eu acho que a vizinha se incomodou comigo, mas a grande verdade é que essa vizinha que falou da vizinha pode estar falando de uma terceira vizinha que não sou eu, que provavelmente ela abriu a janela, deu de cara com uma vizinha e falou que se foda essa vizinha. E eu já tô achando que é comigo, e às vezes ela tá lá lidando com o problema dela com uma terceira vizinha que nem sou eu, né? Então como que eu posso saber?
acho que a vida é isso, né? A gente tem que cuidar das nossas abelhas, cara. E seguir. Cuida da sua abelha, lida com as suas abelhas, com cuidado, com amor, para não se picar e não machucar ninguém. É só isso que a gente pode fazer na vida. O outro tá sempre muito envolvido mesmo com a vida dele, né? Então vamos cuidar da nossa vida e lidar com as nossas próprias abelhas.